Atenta ao cumprimento da função de fiscalizar e examinar a economia do município em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Comissão de Economia e Finanças aqui da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Cláudio da Locadora, solicitou à Secretaria de Finanças de Osasco uma audiência pública de prestação de contas. O relatório apresentado pela Secretaria mapeou despesas, receitas e as metas orçamentárias do município no primeiro quadrimestre do ano. Vamos ver na reportagem. Karine Donizete Simões, diretora do Departamento de Contabilidade da Secretaria de Finanças de Osasco, foi a responsável por apresentar o quadro financeiro do município durante a audiência pública. Com dívida abaixo do limite de alerta estabelecido pelo Senado, o resultado orçamentário de Osasco apresenta um superávit de 30% no primeiro quadrimestre de 2019. Karine explicou de forma simplificada o que isso quer dizer. O município ele vem numa evolução de arrecadação. Então, alguns termos aqui que eu trouxe, ISS, ITBI, IPTU, todo mundo conhece. Por quê? Porque sai do seu bolso. E assim, não é uma política nossa, a gente não vem aumentando a receita, aumentando os impostos. Ele vem na própria crescente, que vem abrindo novos condomínios, as empresas vindo para o município, então isso faz com que cresça a arrecadação. Mas o principal objetivo aqui dessa audiência é porque assim, é tudo baseado na lei. A Lei 101 do ano 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe essa obrigação. Ela criou esse anexo de metas, são chamados metas fiscais. E para que é isso? Ele é o coração da LDO. Porque lá ele fala, eu pretendo arrecadar tanto, eu pretendo ter de despesa tanto, isso em equilíbrio, né? E eu preciso que os municípios paguem a sua dívida. Como? Aí ele inventou o resultado primário, né? Ele trouxe o resultado primário, que é um indicador de que a gente tem condições de arcar com a nossa custeio da máquina e ainda pagar a dívida. Aí ele veio trazer um outro fator, os municípios deviam muito. É a série histórica, essa dívida que a gente tem hoje ela é muito antiga. Então o resultado nominal ele vem fazer o quê? Ele vem medir essa evolução de um período em relação ao anterior. E a própria dívida em si, que é uma dívida controlada, a gente tem dívida com o Banco do Brasil, o INSS, o IPMO e os precatórios, mas isso é histórico nos municípios. Mas tem todo um esforço e a gente vem conseguindo cumprir. Então assim, resumindo, eu sei que parece difícil para entender o público comum, mas são números bons. São os indicadores que quem analisa é o Tribunal de Contas do Estado e o STN, que são nossos reguladores, né? Então, assim, para esses órgãos, nossos números são bons. Na tribuna, Karine declarou que há dois tipos de despesas existentes dentro de um município. As despesas correntes, destinadas à manutenção e ao funcionamento dos serviços públicos, e as despesas de capital, destinadas a formar ou adquirir ativos na cidade, como execução de obras ou compras de materiais permanentes, por exemplo. A chamada despesa com pessoal, que deve ficar numa margem prudencial de 51,30% no máximo estabelecido pelo Senado, marca uma média de 40,76% em Osasco, o que significa dizer que Osasco está dentro da margem considerada saudável pelo Senado. O resultado do quadrimestre orçamentário osasquense supera a previsão feita para o custeio da administração pública nos 4 primeiros meses do ano, o que, segundo Karine, permite honrar com o pagamento das dívidas atuais. A Resolução 40 do Senado permite um teto de dívida de no máximo R$ 2.410.000. A dívida de Osasco representa 34,75% do limite de alerta do Senado. Com esse limite, o município está ok. Ele tem condições de pagar a dívida dele. Porque se ele não pagar a dívida, porque você vê, grande parte da nossa dívida é Banco do Brasil e INSS. Se a gente não cumpre a dívida com a União, a gente fica irregular, não recebe as transferências. O secretário de Finanças, Pedro Sotero, disse na tribuna que uma reforma tributária em tramitação no Congresso prevê o encaminhamento dos impostos arrecadados no município para a redistribuição em outras cidades. Após a audiência, Pedro explicou os impactos da aprovação da medida aqui em Osasco. A gente conseguiu, com uma vocação, acho que regional, de tecnologia, entrar nesse eixo que tem entre São Paulo e Barueri, para receber todas as empresas de inovação. O Mercado Livre veio para cá, o Grupo da FIT veio para cá, Sem Parar é aqui em Osasco, o iFood, o Grupo Móvel está se mudando para cá, então isso tem um reflexo direto na arrecadação do município, tanto na arrecadação quanto na geração de empregos. Hoje a gente tem, em todas essas empresas, somando o Banco Bradesco, etc., mais de 30 mil pessoas que trabalham diretamente nessas empresas.
E hoje esse ISS, ele é pela lei atual, pela regra atual, mantido na cidade de Osasco, que é o que fez com que a gente tivesse esses números que foram apresentados. É uma vocação, tem outras empresas vindo, a gente acha que vai conseguir captar novas empresas. Mas o governo federal, na proposta da reforma tributária que está tramitando no Congresso, ele propõe redistribuir esse ISS para outras cidades do país. Ou seja, a gente vai ficar com os 30 mil funcionários que demandam um consumo de mobilidade, de saúde, de educação, de assistência, e vamos ficar sem a arrecadação do trabalho deles, o que não é uma coisa que a gente possa aceitar assim. A gente tem que brigar por isso, só para a gente pontuar. Então a gente está se mobilizando, estamos buscando aqui o apoio da Câmara, buscando o apoio de outros parlamentares, da Assembleia, do Governo Federal, para a gente poder evitar esse processo e buscar por uma redistribuição tributária que seja justa e não que mate o município de Osasco. A gente imagina que se a gente não conseguir alterar a reforma e ela passar como está, a gente vai ter uma perda aí de 200 milhões de reais no mínimo de arrecadação no município de Osasco, o que, lógico, vai sofrer cortes na saúde, na educação, vai evitar a progressão do funcionalismo, não há assistência, enfim, a gente vai ter uma perda muito grande na cidade.